Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos, tá? E estamos chegando já no final desse nosso primeiro módulo. Agora, eu quero que a Sônia fale uma coisa legal, antes da gente começar. Ó, eu colocando a Sônia no fogo. Aconteceu uma coisa muito legal, nós estamos já temos montadinho a arte como referência 2, tá? E nós conseguimos, né, o grupo todo, uma coisa muito legal no clube, e o clube aceitou. O clube aceitou fazer como, querida Sônia? Então, que a gente siga com esse grupo de sócios e não sócios, um curso aberto para as pessoas convidarem seus amigos e para todos participarem, que nós queremos seguir junto com esse grupo bacana, por enquanto, sem custo. Yes! Tá bom? Olha a bebê, olha lá. Então, nós vamos continuar. E vejam, nós tem todo... O cara que vos fala aqui tem todo um método que a gente está seguindo. Eu não acho que vocês devem estar percebendo isso, tá? Uma sobreposições de autoconhecimento. Hoje vocês vão ver já amarrada que a gente vai dar, porque é a 7ª aula, tá? Lembrando, é 7º simplesmente porque nós temos 7 buracos na cabeça, tá? Isso é uma mera coincidência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, nada cabalisticamente falando, mas é apenas uma coincidência. Portanto, esse número 7 de hoje, ele vai preencher, né, para a gente ter a 8ª, para termos uma Keter, para termos uma coroa, tá bom? Onde a gente vai conseguir se aprofundar nas próximas 8 aulas na arte. Aí a gente vai começar a mergulhar, vamos andar nessa superfície e vamos dar mergulhos, tá? E o terceiro grupo, aí sim, são disciplinas diretas, específicas, aonde na terceira nós vamos ter convidados para trocar com a gente, sabe? Artistas, filósofos, né? Escritores, aonde a gente vai tentar uma troca mais profunda. Então, vamos para o nosso diálogo, não, para o nosso poliálogo de hoje, tá? Todos nós logando, falando juntos aqui, através de um pensamento mais profundo. A aula de hoje é pensamento, fala, escrita e arte. Acreditem, a maior parte das coisas que eu estou falando aqui para vocês vem de uma forma como agora. Esse ele me deu um tempo para pensar, para poder organizar algo dentro da minha mente, né? Até parece que os meus dendritos, tá? Os meus axiomas, os meus áxios, os eixos estão se ligando. Não tenho essa possibilidade tão clara, tão visualmente clara assim, né? Essas questões neurálgicas, neurônicas, né? Mas eu tento me compreender para estar falando algo com coerência, com lógica. Porém, como nós estamos num ambiente de história e num ambiente de arte, e, portanto, nós estamos no topo da cadeia alimentar do planeta. E por quê? Porque nós temos foco. Simplesmente por isso que nós estamos diferenciados dos outros animais. Então, o ato de pensar, tá? Ele já veio com a nossa existência, mas talvez um ato de nos manter vivo desde a alga azul, por volta de 1 bilhão e 800, ou por volta de quase 2 bilhões de anos atrás, nós estamos tendo essa mudança, e aí acredito eu, num start, né, de mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, a gente começou a se entender como indivisível, tá? Por isso que nós temos o nome de indivíduo. O que quer dizer indivíduo do latim? Aquele que não se divide. Porque o nosso maior órgão, né, é a pele humana. E essa pele que faz com que eu seja quem eu sou.
guardadas as proporções. Então, eu penso, eu tenho a consciência de meu corpo, da minha existência, e a partir disso, percebendo que eu não tenho a capacidade de armazenar, de lembrar, de relembrar tudo, que é impossível, porque eu faço parte de algo maior, né? Estou falando de Hashem, de algo muito maior, eu tenho uma pequena centelha, né? Entendendo a isso. Então eu penso, eu falo, aí eu gravo, eu escrevo, e aí cria-se a arte. Então vamos dar uma navegada agora, a partir do mundo, né? Simbólico, aonde a gente vai começar aqui. Do signo ao livro, tá? Depois que eu falar essas coisinhas para vocês, a gente pode entrar um pouco mais no de por que signo em português se escreve assim, por que livro é isso. A gente pode se debruçar sobre essa origem etimológica, tá? Cá estamos nós, lindo, magnífico, né? Esse é o nosso astro-rei, né? De uma determinada grandeza estelar, e está distante de nós 149 milhões de quilômetros, que é mais ou menos a base da Grande Pirâmide, que tem 146 metros. Tem toda uma coincidência nisso, né? O aspecto místico, religioso, né? Tanto que o nosso último encontro, a semana que vem, a gente vai falar de religações, não de religião propriamente, mas de religações na arte, tá? Esses 149 milhões de distância do Sol, se o Sol acaba, ele explode. Eu só vou saber em torno de 8 minutos, ou seja, 8 minutos e 13 segundos exatamente. Antes disso eu não vou saber. Então, existe um espaço-tempo de distância, e esse espaço-tempo de distância, vejam que interessante. Por isso que eu tenho o corpo que eu tenho, por isso que eu tenho essa fala, esse tom, essa musicalidade do Olívio, que alguns adoram e que outros detestam. Nunca conversaram comigo, mas eu falei algo, não vão gostar do meu tom. Existe toda uma harmonia de pessoas para pessoas. Lembra aquela novela que a gente assistia e falava, nossa, eu odeio esse artista. Você nunca viu o cara. Como você vai odiar o cara? O que acontece dentro de nós para odiarmos alguém sem conhecermos, né? Aí entramos em várias questões imagéticas. Pois bem, o nosso corpo é por causa dessa distância do Sol, entre outras coisas, tá? Estou sendo simplista, mas só para causar um impacto em vocês aí. Pois bem, a partir disto, nós temos 2 olhos, por que não um? Porque se tivéssemos um olho só, como os cíclopes, lembra os cíclopes, que deu origem à palavra enciclopédia, aquele gigante, né? Enciclopédia, iluminismo francês, né? Encíclopes, né? Nós não conseguiríamos ter a paralaxe, ver em profundidade, que hoje é até muito difícil, que nós estamos aqui no virtual. O que vocês estão vendo, que parece que está no fundo, acreditem ou cientifiquem, na tela de vocês não está. É a mente de vocês que está fazendo com que vocês achem que eu estou na frente da biblioteca. É a mente que cria tudo isso, porque vocês estão vendo numa tela, num plano bidimensional, que não tem profundidade alguma. É a nossa mente educada, educare, conduzida, educare, aquele que conduz, tá? Que nos faz ver coisas. Imagina só o que a nossa mente faz conosco e o quanto que a nossa mente mente para nós. Pois bem, e aqui estamos nós. Opa, alguém ligou o som, tá? Sônia, foi você que estava falando comigo assim, nesse dado momento? Não? Não, senhor. Tá, então deixa eu dar um golinho, né? Eu adoro essa imagem porque ela é muito legal, que é um casal, tá?
Esse casal, um homem e uma mulher, que pode não ser um casal, é um casal de nefesh, um casal de almas, tá? Temos um casal aqui. O que mantém esse casal juntos? Tá? Talvez uma certidão de casamento? Não, acho que não. O que mantém eles juntos é que eles estão observando o mesmo ponto no horizonte, e que legal, o horizonte ele não existe, a gente já vai falar disso, tá? Eles estão olhando para o sol de mãos dadas. Se um deles deixar de olhar para o mesmo ponto que o outro, as mãos se separarão. É o que acontece com uma conversa. Gente, não é tão fácil conversar, tá? O conversar, ele pede outras coisas. Ele pede, sim, estar olhando para o mesmo ponto e estar de mãos dadas. Senão a conversa não flui e não frui, né? E aí, nós temos várias nuvens que não nos deixam ver essa luz, né? E aí, a chuva, o mar, todas essas questões naturais, nós as observamos. E elas vão sendo cada vez mais marcadas na nossa existência. E aí eu percebo que eu estou vendo tudo isso. Eu sei que eu vejo. Lembra quando a gente esquece, quando no momento de uma briga, né? Se você não puder respirar profundamente, você dá sequência à briga, porque você esquece até o motivo da briga, né? Porque a mente se adianta a você, né? Mas eu, deitadão aqui, morando, tá? No relento, e aí eu olho para o céu, eu olho para a abóboda celeste, adoro esse nome. E cá está a minha abóboda celeste. Com o tempo, né, nós começamos, como hoje a gente quase não vê essa abóboda, nós vemos essa abóboda. Estão vendo? Sorte de quem a mamãe e o papai fizeram uma pintura dessa no quarto de vocês. Eu não tive esse prazer, mas na minha época começaram a vender estrelinha para colar no teto. Eu não sei quem teve essa oportunidade, né, Sônia? Foi bem legal isso, sabe? Eu comecei a colar e depois que eu fui estudar, viu, Mordecai? Eu vi que todas as estrelinhas que eu coloquei estavam no lugar errado, tá? Nenhuma delas estava seguindo a carta celeste. Pois bem, e aqui isso já denota que nós começamos a criar signos, símbolos, o zodíaco. Olha isso, né? Isso é algo muito interessante. A mente humana, ela se prepara como, né? Criando signos, criando símbolos, né? Ela vai se preparando. E aí, por que que nós... Com licença. É chá, né, Sônia? Toma o chá. Toma chá. Fala que é vinho. É o chá, é o chá. Estou tomando chá de quê? De boldo, tá? Então, nós começamos a perceber que nós temos grandes limites. Tolo, né? Primeira carta do tarô, tá bom? The Fool, o tolo, aquele que não entende que temos limites. E esse limite, ele é importante, nós colocarmos limites, mas é muito mais importante saber o seu próprio tamanho. E aí nós vamos vendo as nossas necessidades. Aí sim, a gente entra para a técnica Logos. Sim. Val, alguém entrou aí com um somzinho, por gentileza, querido. E aí nós começamos a ter um outro tipo de observação. Uma observação já com aparelhos, com tecnologia. E isso foi nos levando a termos ideias, a começarmos a criar. Essa palavra ideia é muito interessante, né? Freud soube utilizá-la muito bem. Id, ego e superego, tá? Pois bem, cá temos o Sol de novo. Agora, por gentileza, pessoal, observem o formato desse Sol. Ele foi registrado e aí nós temos novamente um novo Sol. Vocês conseguem contar quantos raios tem esse Sol? Que geralmente é assim. Eu conto 6 raios.
Tá? Nós temos até um Magen Davi aqui nesse momento. Claro que o Magen Davi vem de outras histórias. Um dia a gente vai falar de 2000 anos atrás, né? Um pouquinho antes de Salomão ter nascido, quando Davi cria esse Magen Davi. Né? Portanto, nós estamos entrando cada vez mais no mundo simbólico, nos signos. E aí, essas nuvens, esse mar, esse sol, nos mostra o horizonte. Lembram quando nós começamos a ver o horizonte no mar, que é magnífico? Agora, eu gostaria muito de alcançá-lo, só que o horizonte, como várias outras coisas na arte, ele não é palpável. O horizonte está aqui, ele está fotografado, eu estou vendo ele, mas eu não tenho como palpá-lo, tocá-lo, porque ele não existe na realidade. É uma curvatura, é algo que não existe. Então, portanto, a arte, ela é artificial, ela é artificializa. Então, nós começamos a utilizar a arte como um caminho simbólico, aonde esse sol, essa lua e essa árvore nos transmite todo um conhecimento esotérico através do exotérico que nos faz ter níveis de consciência. Por isso, o pensar, o falar, o escrever e a arte. E aí nós começamos a beber de sinais gráficos, grafemas, grifos. Pois bem, cá estamos agora dentro de uma caverna e vamos navegar um pouquinho. Sempre precisamos de um suporte para a escrita. Suporte, papel, tela, madeira, a camiseta do Val. A gente sempre precisa de um suporte, sabe? E aqui temos um dos primeiros, que é um osso. Aí temos tabuinhas de argila com escrita cuneiforme. E aí os egípcios, com a sua escrita hieroglífica, hierossagrada, oculta. E aí nós vamos caminhando por um hebraico antigo. Nós temos essa querida, né, pedra Roseta, onde Champollion conseguiu decifrar os hieroglifos. Olha o tamanho. Isso que nós estamos vendo são bibliotecas. Biblioteca não são livros de papéis, são também. Tá? E aí nós temos várias escritas. Nós temos aqui, não se enganem, não é cannabis sativa nem cannabis indica, tá? Mas sim o papiro, tá bom? Nós temos o papiro aqui, que deu origem a essa cannabis, a palavra canvas, que é tela, né? Olha só. E aqui nós temos uma magnífica Torá, esse rolo, que era chamado em latim de volumen. Imagina só, eu quero ler a página 53. Como que eu vou achar no rolo a página 53? É que nós somos tradicionalistas, tá bom? Vejam como as coisas foram sendo marcadas e modificadas. Olha que interessante as nossas técnicas, as nossas canetas, os nossos pincéis, né? Temos os sagrados, aqueles que podem transmitir o pensamento, a fala, para o escriba, a escrita. Esse sacerdote, sacro, sagrado, secretário, secretária. O que faz a secretário, secretário? Eles guardam os segredos. De onde vem segredo? Vem de sacro. De onde vem o sacro? Da religião, da ligação. São centenas, milhares de suportes, como o coro, como aqui temos outro tipo de coro limpo, não? E temos a escrita, tá? Os seus vários suportes, Gutenberg, não? Olha aí os tipos móveis, tá? Um trabalho que eu não podia deixar de trazer aqui, The Book of Urizen, tá? Esse é o meu William Blake, tá? Um biblos, tá? Shakespeare,
se foi ele mesmo que escreveu, alguns acham que foi Francis Bacon, não Francis Bacon do século XX, Francis Bacon do século XV e XVI. Pois bem, e aí nós começamos a ter aqui o conteúdo. E o que é isso? Isso é uma vírgula. Vírgula, 2 pontos, 3 pontinhos, acentos. Basicamente isso, para nós, tem uns 500, 600 anos. Não mais que isso, essas pontuações, como utilizamos hoje. Tá? E aqui eu quero amarrar uma coisa. Para tudo existe um porquê. Se não sabemos, ainda não existe. Pois bem. Nós demos uma caminhada agora por toda a questão do eu existo, eu não ego, não freudiano, tá? Eu enquanto ser, eu sei que eu sou um indivíduo, eu habito esse corpo, enquanto eu sei. Tá? E tem muitos momentos, a maioria deles, eu ajo mecanicamente. Tá? Mecanicamente. A arte, ela propicia isso. Para que a pergunta-chave de hoje, lembrando que hoje é a 7ª, o nosso penúltimo ponto. Tá bom, eu ligo depois. Tá? Então, o que acontece com a arte? Eu penso, eu falo, eu escrevo, tá? E aí vem os signos e os símbolos. A arte serve como espanto. Espanto. Lembram que palavra me lembra espanto? Espelho. Que é diferente de mirror, de mirare, tá? O nosso idioma português aqui falado, espanto, espelho, é para que serve a arte. A arte, ela serve para a gente poder se observar ou não poder se observar. É para a gente tentar se atentar, para a gente ter tensão, ou melhor ainda, atenção, com C cedilha e com S. Ter atenção, compreender esse movimento todo. A arte, eu falo, ela serve para isso. Não, a arte não nos serve em nada. Eu preciso me servir da arte. Se eu não conseguir me servir da arte, eu estou numa festa, bebendo o meu vinho, e acaba o meu copo. Se eu esconder o meu copo, o garçom não vai me servir, porque ele não consegue observar o volume de líquido que eu tenho no meu recipiente. Então, o meu recipiente original, o corpo, se eu não souber os conteúdos, os meus signos e os meus símbolos, ou seja, a minha arte interior, a minha escrita, o meu falar e o meu pensar, eu não vou ter uma compreensão. E se eu não tenho essa compreensão, eu não tenho o meu tamanho. Se eu não tenho o meu tamanho, eu não sou artista de mim mesmo. Se eu não sou artífice de mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Por isso que todas as palavras utilizadas em arte no português hoje vieram de alquimia. Um dia nós vamos dar, Sônia, um curso sobre alquimia, tá? Sobre alquimia. Como nós já falamos também, vamos um dia falar sobre Kabbalah, lembrando que eu sou um acadêmico, hein? Eu não sou um religioso, talvez um místico, tá? Mas eu entro na parte acadêmica, na questão da história, lembrando história, histologia, entramos no tecido para tentar entender. Então, tá? Amarrando agora, nós estamos em, exato, 30, nós estamos nós começamos 10 e 11, eu vou dar uma amarrada e eu vou abrir para vocês, tá bom? Anda um pouco mais, Sônia? Ah, aqui, tá bom. Tá. Gente, eu posso andar um pouco mais nessa história? Ok? Tá bom. Ó, por onde que eu vou? Olha que legal. Eu estou tentando agora criar algo que me faça desenvolver. Como que eu faço isso? Não sei. Então, o que eu faço?
Ó, vem. Houve uma época, tá vendo? Ó, é mágico. Acontece, né? Houve uma vez que eu estava na Rua Augusta, subindo a pé, e aí tinha uma loja de discos, um pouco antes da Alameda Santos. Alguns de vocês vão lembrar. Tinha uma loja de disco lá, tá? E aí a loja entrava por um lado, passava por dentro e saía, ou entrava por esse também. E no meio tinha uma porta de vidro. Eu fiquei fascinado por essa porta de vidro, né? E fui chegar perto, cheguei perto da porta de vidro, né? Aí eu abri essa porta. Tinha uma escada escura e fechado, feio, sem luz, mas tinha luz lá em cima. Sei lá, um lance de 14 degraus. Eu peguei e subi. Gente, não estou brincando, eu fiz isso. E aí, quando eu abro aquela porta lá de cima, tem um jardim. Vocês conheceram esse lugar na Rua Augusta? Era um jardim de um grupo que estudava Jorge Ivanovich Gurdjieff, chamado de O Quarto Caminho. Por que o quarto caminho? O caminho do monge. Por que o caminho do monge? É o primeiro. O monge é aquele que mora numa cela, num monastério. Então, ele cuida do emocional dele. Mas, gente, cuidar do emocional dentro de uma cela no monastério, para as meninas presentes aqui, imagina um bonitão aparecendo. Para nós, os machos presentes, imaginem uma linda mulher aparecendo. Dentro de uma cela, no monastério, é muito mais simples. Tá? Ok, mas primeiro o caminho do monge. O segundo, do faquir, na Índia. É como fazer yoga. Vocês já se perguntaram por que fazer iode? Iode tem que ser escrito com Y, porque a gente está com os bracinhos abertos, porque a palavra yoga quer dizer ligação, não pode ser escrito com I, tá? E eu estou com os braços fechados. Vocês já repararam que para fazer yoga você tem que ter chão na tua casa? Não pode fazer yoga na cadeira? Sabe por quê? Porque os hindus são pobres, gente. A maior parte deles não tem cadeira, tá? Então, quando surge, né, essa questão toda, é porque não tem cadeira. Mas o faquir, ele contém, né, seu alimento para favorecer a mente. Mas ser faquir num local que quase não tem comida e a vaca ela é bendita, é complicado. Mas também não é tão difícil, porque lá não tem comida. Então ele vai ser um faquir, segundo caminho. E aí nós temos o monge, o faquir e o yoga. O cara que vai fazer yoga. Para fazer yoga ele precisa de quê? De silêncio, de mantras, de natureza. Tá bom. Esses três são os três caminhos. Qual que é o quarto caminho para Jorge Ivanovich Gurdjieff? É tudo isso aqui e agora. Fazer yoga dentro de um ônibus, de um metrô, com aquele cara que entrou, que não tomou banho e está do teu lado e você acabou de tomar um banhinho. Sabe, o teu vizinho ouvindo um som alto pra caramba, segurei, pra caramba, e você tentando fazer yoga, gente. E aí, vamos fazer um regime para emagrecer. Fazer tudo isso em sociedade. Ele sacou que tinha que dar esse pulo. E aí eu descobri esse lugar, que foi muito interessante para mim. Muitas pessoas da comunidade seguiram esse caminho também, que é um caminho bem interessante. Mas, Olívio, por que você trouxe isso? Em primeiro, porque a Sônia falou para continuar. Aí eu dei liberdade à minha mente. A minha mente achou isso. Agora vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Acreditem. Por que que nós vivemos? Olha isso, gente. Olha esse cara falando isso. Olha esse cara falando isso para vocês. A gente vive para linkar as coisas. Quando a gente linka as coisas, lembra? Nossa, que coincidência! É para isso que serve a vida e é para isso que serve a arte. O quarto caminho me mostrou que se eu me dedicar a uma coisa só, vai ser muito bacana. Mas eu não vou
sacar. E aonde está a grande sacada na arte, na história, na vida? É perceber qual o meu tamanho, que eu não sei direito, tá? Mas tentar compreender e trocar tudo isso dos mundos simbólicos. Aí esse otário aqui que vos fala, eu percebia, eu entrava, acho que eu já falei isso, desculpe se eu estou repetindo, eu entrava em livrarias querendo comprar todos os livros. Primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros, e segundo, não ia adiantar nada. Imagina, eu vou comprar todos os livros da livraria. Eu chego lá no Pedro Hertz e falo, Pedrinho, eu quero toda a Livraria Cultura. Pedro, você me vende? Claro, Olívia, manda entregar na tua galeria agora. Legal. E aí, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer bastante coisa, mas eu não vou conseguir ler tudo isso. Eu não li todos os meus 4.228 livros. Eu não li todas as... São 2 enciclopédias. Eu não li. Tá? Não dá para ler tudo isso. Agora, eu faço coleção de dicionários. Nós temos um curso de terça-feira que é Arte e Judaísmo. Nesse grupo, por que esse grupo de terça-feira já existe há 6 anos? Né? Porque ele foi enxugando e a gente vai se concentrando, como aqui agora. Quando a gente consegue, com grupos, fazer links, eu com 20 anos percebi, com 28 anos eu percebi que eu não conseguiria adquirir um conhecimento maior. Então, como fazer? Dando palestras. Aí eu comecei a dar palestras, né? A minha primeira palestra foi na Casa de Chá Jasmim. Vocês lembram dessa casa lá nos Jardins? Tá? Olha o título. Satanismo, a origem do mal. Olha isso, tá? Só que os caras que estavam me ouvindo não sabiam que a palavra Satã vem do ivrit, vem do hebraico, que quer dizer adversário. Eles achavam que era um cara de chifres, ruim. Não, Satã é adversário, é só isso do ivrit. Nada mais que isso. E ali eu percebi que, dando essa troca, eu consigo aprender comigo, me engano, eu consigo aprender um pouco, tá? E ali eu vou ouvir, eu vou trocar e vou passar esse meu conhecimento, né? E no passar o conhecimento, vão duvidar do meu conhecimento, vão mexer com o meu accent, tá? O meu acento, sei lá, do português, do italiano, do espanhol, não adianta, né? Qual que é o acento certo? Lembra aquela professora que chega e fala, por favor, repita comigo, book. Eu repito, book. Ela fala, não é book, é book. Eu falo, não é book, é book. Não, é book. Não, pera, book, não. Lembra? Às vezes o outro não quer que você saiba. Então, é uma loucura tudo isso. Por que eu falei do quarto caminho? Uma sociedade secreta, que nós temos várias. Acabamos de passar por uma, dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, lê do engano. É o dia da Burschenschaft. É uma sociedade que veio para o Brasil. Se vocês entrarem, tá, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, tem um cara enterrado lá dentro. Tem um jazigo. Tem um jazigo. Entrem lá, tem um jazigo. Como vai ter um jazigo lá dentro? Essa história eu vou deixar para vocês irem atrás. Tá? É como o belisco do 23 de maio. Por que ele está lá no fundo exatamente no dia 23 de maio? E por que maio tem a maiêutica? Maiêutica do grego, o mês das noivas. Maiêutica, mãe, abertura. Entende as ligações? Nós estamos aqui para fazer as ligações. Quando o Rambam escreve os 603 mandamentos, lembram? Positivos e negativos, 365 são o quê? 282 são o quê? Como que isso se funde? É isso que nós buscamos e é para isso que a arte serve, para nos dar o amor a poder linkar as coisas, a compreender, compreensão, binar. E binar vem junto com Chokhmah, com sabedoria. Por isso que nós somos tão bonitos. Tiferet. Essa é a busca, né?
Está bem no meio da nossa árvore. Lembra quando nós vimos há pouco? O sol, a lua e a árvore. A árvore que tem pri, que tem frutos. Lembra? O pardês, o pomar. Olha isso. Isso é arte. É a busca de todos esses conhecimentos. Então, hoje, o nosso 7º encontro, tá? Pensar, falar, escrever e arte como signos e símbolos. Fechou, Soninha? Tá bom? Então vamos lá, abre agora. Vamos ver se a gente troca. Vamos ver se o pessoal está mudando. Flávia, para de mexer no cabelo aí, ó. Eu queria fazer uma pergunta, porque nós tivemos uma conversa ontem. Você vai fazer essa pergunta mesmo, né? Tá. E o Olívio não me respondeu. Eu perguntei se nós estamos falando de pensamento, fala, escrita, nós estamos falando também de gramática. E eu perguntei se a nossa gramática, se o português tem lógica. E ele não me respondeu. Você vai me responder agora ou não? Eu posso ligar para a Nelly, para minha mãe, para falar com ela antes? Vamos embora. Pode. Gente, acreditem. A vida foi... Eu estava falando ontem com o Ravi Sami Pinto, né? Ficamos 49 minutos no telefone falando sobre um pós-doc agora que eu vou fazer e preciso do conhecimento dele. Né? A vida foi muito legal com a gente. Por quê? Porque, desculpem, nós deixamos as portas abertas. Então, eu tenho pessoas à minha volta que são muito legais. E uma delas é a Sônia. Então, quando a Sônia... Não, é real, Sônia. É real. E Leia, acho que vocês lembram. Não, é real, é real. Lembram que eu tenho amigos de 50 anos, 40 anos, que não me dizem mais nada. Mas eu tenho um amigo, como a Sônia, uma amiga não tão nova juntos, mas somos amigos que há 5 anos, né, Sônia? 5, 6 anos? 5 anos. Então a gente já tem uma troca mesmo. Já temos 6. 6, não é? 6 anos, né? 6 anos. Então, quando ela pergunta da questão da gramática, é muito legal. Olha só, a gramática, lembro que a grama é palavra e o grama é peso. Então, quem criou a gramática? Foram os hindus. Tá? O hindu cria. Por que o hindu? Porque essa palavra não se usa mais, mas eu vou usar essa palavra aqui. Essa raça hindu, eles usaram. Tá? Eu posso usar aqui por causa do nosso meio, porque acho que nós somos uma raça, né, gente? A gente pode discutir muito qual a diferença de raça, nação, povo, entrar em política mesmo, né? O que faz uma raça existir, né? O que faz um povo existir, o que faz uma nação existir, né? Isso é bem legal, isso na polis, não polícia, mas na polis de política, tá? Que é a mesma origem. Bem, eles criaram porque eles tinham muitos deuses e eles sabiam muita matemática, né? A gramática, ela tem que ter lógica. E lógica o que é? São números. É 1, 2, 3, 4, 5. Quer ver que legal? Se tiver algum matemático aqui, vai adorar isso. Entre o número 1 e o número 2, quantos números existem? Olha que legal. Infinitos. Como assim? Eu tenho 1, 1,1, 1,2, 1,3, até chegar no 2. Eu vou conseguir chegar no 2 com esse cálculo que eu estou fazendo? Não. Então, se eu parar no 1, alguma coisa, eu jamais chegarei no número 2. Isso é mater, isso é mãe, isso é matéria. Então, a gramática, ela pede lógica. Agora, a pergunta que a Sônia fez, ela é muito interessante, tá? Como, por exemplo, alguém deve estar se perguntando, quando surgiu a lógica gramatical do ivrit, hebraico? Pela minha compreensão, pelos meus estudos, ela surge exatamente em 1040. Por que eu estou falando de 1040? Né? Porque eu tenho uma máquina do tempo, eu fui até lá e conheci o cara, tá? Mentira. Rashi foi o primeiro cara que escreveu um dicionário ou um glossário judaico. Ele nasce em 1040. Então, por que nós não tivemos antes uma gramática como essa? Porque o ivrit é sagrado. O ivrit... Mas, Olívio, você falou que gramática tem que ter matemática, né? E o hebraico não tinha antes?
Esse é o ponto. Como você utiliza os números no hebraico? Com o próprio hebraico. Se você pegar livros em hebraico, né, você vai ter o próprio hebraico como número. Depois que isso foi sendo modificado, tá? Agora, quando a gente fala, vamos lá, a gramática hindu, por causa da matemática, e por que eles tinham matemática? Porque, como até hoje, eles têm uma quantidade de deuses infinita, Sônia. Então, a gramática, ela é lógica, mas ela tem que ter um momento que ela não pode ser lógica. Porque se a lógica persiste e me circunda a minha vida, eu não vou ter momento de criação. A lógica, ela só me serve, olha que cacofonia, a lógica só me serve enquanto ela me serve. É como, quando a gente está beijando a pessoa amada, você vai parar e explicar para a pessoa, naquele momento do beijo, que você a ama. Não! Quer ver que legal mais ainda? Quando você beija, você faz o quê? Fecha o olho. Hã? Fecha o olho. Fecha o olho. E puxa. Quando a gente beija, a gente não assopra. Que coisa. Não. Quando eu abraço, eu não empurro. Eu quero... Depende, né? Depende, né, Olivinho? Nossa, nem me lembro mais desses detalhes. Nem... Não. Calma que lembro assim. O primeiro amor da vida de vocês, né? Isso a gente... É propaganda de televisão, mas a gente nunca esquece. Né? Olivia, eu tenho uma coisa legal para falar para você, hein? Tem uma coisa muito legal. Você não terminou ainda? Tá bom. Bom, fala do beijo, acaba o beijo. Acaba o beijo, que o beijo é importante. Eu acabo já e você já entra. Sônia, então existe uma lógica, sim, em português. Essa lógica, ela foi basicamente estipulada por Camões, tá? Como Durante Alighieri, que estipulou a gramática no século XIV com Durante Alighieri. Aqui no Brasil é Dante Alighieri. Tá? Então, ela existe, mas ela existe só que tem um porém. A linguagem, a linguística, a língua, o idioma. Idioma, ele é vivo, ele modifica-se a cada instante. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente está corrigindo alguém. E eu adoro muito, por exemplo, falar para um cara assim, olha, pega aquela câmara para mim agora, aquela câmara para mim agora. Ele fala, não, isso é câmera. É a mesma coisa no dicionário. Isso é muito divertido. Ponto. Ok? Soninha, não te respondi por completo? Respondeu. Tá? O único comentário do Mauriti é que ele disse que... Pega a Anitta primeiro, senão a Anitta ela vai me pegar no clube. Não, é só um complemento. Ele disse que a lógica não... É que está no mesmo assunto. Ele disse que lógica não é espontânea. Não, eu concordo com ele até um certo ponto. Olha só que legal. Porque se você também não tiver uma lógica espontânea, como de repente veio um insight de falar do quarto caminho, né? Mauriti, então isso tudo, a lógica, mas ela tem que ser, olha que estranho, analógico. E o que é analógico? É outra palavra, analógico é aquilo que copia o sol. Agora, de onde vem a palavra lógica? Vem do grego, certo, dona Nineta? Né? Vem do grego logos, tá? Que dá origem ao estudo da alma na Grécia. Tá? Então, logos, que é palavra, só que não é a palavra falada, a palavra dita. Né? O francês explica muito bem a diferença da parla, né, e da palavra. Isso é muito legal no idioma francês. Só que na Grécia, eles utilizam o logos como nous. O que quer dizer nous? Para nós, daate, traduzindo em conhecimento. Conhecimento, cognoscere, cognose, gnose, gnous, nous. A alma do logos. Então, Mauriti, ela é muito lógica, mas ela também não é lógica. Vou ficar sem som já. Opa!
Fala, Anitta. Beleza, Olívio. É a Anitta agora? Olívio, seguinte, primeiro, eu tive numa reunião essa semana, você foi super elogiado pelo pessoal do Paulistano, que te adora. Minha avó, não eram as duas? A Maria Luísa, elas te amam de paixão. Eu passei o link para elas e elas falaram que iam entrar, mas eu não estou percebendo se elas entraram ou não. Bom, enfim, você foi super elogiado, elas te adoram. Agora, minha pergunta, nessa aula de hoje, o Pensar e Sentir, a nossa felicidade é diferente em cada década? Como é a nossa felicidade na arte, em cada década das nossas vidas? Uau! Você está afirmando isso ou está perguntando? Não, estou perguntando como é. Olha só, eu vou, como você é uma querida, eu vou ver isso como afirmação. Tira o ponto de interrogação e afirma isso. Eu acho que a felicidade, gente, ela é diferente em cada década, sim, mas por que diferente em cada década? Que ela pode ser diferente em cada ano. E outra coisa, Anitta, querida, ela é diferente dependendo da temperatura. Não, quando eu falo temperatura, eu estou falando da Bahia e de São Paulo. Entende? Os valores que a gente vai tendo com o nosso corpo. É como, lembra aquela pessoa que você namorou que não dava para tocar? Lembra aquela outra pessoa que não deixava você dormir e sentar junto? Né? E claro que aí entra os quereres. Então, a felicidade... A questão é de onde vem... Eu não vou explicar. Porque, às vezes, quando você explica a origem de alguma coisa, ela perde. Acho que isso que o Maurici quis dizer. A lógica, às vezes, ela não deve entrar. Porque se você explicar a origem de alguma coisa, ela perde. Como no momento do beijo. Se você for explicar o que é o beijo, ele acaba. Né? Então, Anitta, querida, eu acho que a cada instante... Eu sei que é difícil viver assim, né? Mas a cada instante a gente tem um tipo de felicidade e você mais profundo e difícil. Eu acho que nós temos, como na Kabbalah, né? Nós temos 5 níveis de alma. Eu não sei quantos níveis de amor nós temos. Claro que eu amo o Gabriel, eu amo a Rafaela, são meus filhos, mas é diferente de como eu amo a Nelly. É diferente de como eu amo o Bernardo, meu irmão, minha mãe, meu irmão. É diferente de como eu me amo. E quantas vezes eu já me odiei. E quantas vezes eu minto para mim frente ao espelho. Né? Então, às vezes a mentira... Quem tem mais idade já saca isso. A mentira, às vezes, é a maior forma de amor. Então, o que traz a felicidade? Né? É isso. Imagina meu pai no leito de morte dele, o que você vai falar para uma pessoa que está naquele momento? Se você ama ou não ama, não interessa, né? Então, é claro que aí a gente vai entrar em teoria de valores, né? E é complexo. Eu acho que o que você falou, Anitta, querida, é real, não é uma pergunta, sabe? A cada instante. E veja, por mais que você me reconheça aqui agora, eu não sou o mesmo de ontem. Tá? Olha que pirante isso. Eu estou te reconhecendo. Eu te reconheço na rua, te reconheço, em qualquer lugar eu te reconheço. Mas você não é a mesma pessoa. Mas como lidar com isso? Pois é. Esse acho que é o ponto do link, é o ponto da arte. É o que nós estamos tentando fazer aqui com esse poliálogo da questão da arte como referência. Né? Gente, eu vou falar já que a Anitta, você está me trazendo uma coisa muito importante para nós aqui. Tá? Eu estou agora fazendo uma nova pesquisa, que vai ser um pós-doc aí, onde eu pretendo tratar da forma. Olha que interessante. Tá? Pena que a uva não está aí hoje, né? A uva sim, ela está aí. Ela está aí. Ela chegou atrasada, mas está aí. Ela está aí. Eu estou aqui, estou escrevendo, Olívio, eu estou morrendo. Tá. Você... Para, fica quieta. Para. Você é Sabra, né? Você é Sabra? Tá. Então, o que quer dizer para você hoje temuná? Fotografia, não é?
Muná, Muná. Muná. É que você falou Temuná, eu falo como Muná. Não comecem a me corrigir, senão vocês não vão parar de me corrigir. Não, porque eu pensei, Temuná, o que é Temuná? Mas Muná é fotografia, tá. Temuná é fotografia, certo? Porém, Temuná, quando você pega o Hatemuná, há 800 anos atrás, Anitta, a Uva, olha só, há 800 anos atrás, pegamos esse livro de 1270. O que quer dizer esse livro Hatemuná? Ele quer dizer a forma. A forma. Porém, o que está escrito nesse livro? Está escrito o Aleph Beit. Olha só, entenda o que nós estamos falando hoje? Gramática, pensamento, fala, escrita, arte. Então, uma palavra que quer dizer isso hoje, há 800 anos atrás, não era isso. Aí, um cara sem vergonha que tinha o telefone de Deus, depois ele perdeu, mas ele tinha o telefone de Deus. Ele subiu, ele subiu no monte, aí esse cara pegou lá e falou, olha, é o seguinte, tal, eu vou ficar 40 dias aqui, vou escrever os 613 mandamentos e vou descer com as tábuas. Vocês lembram qual era o segundo mandamento? Ali tem a palavra Temuná, no segundo mandamento. O que quer dizer Temuná? Nós estamos falando de 3.300, 3.400 anos atrás, ou seja, 1.300, 1.400 antes de Cristo. Moshe subindo no Sinai, nós já estava lá, sentadinho. Devia estar uns 20 dias já, nós já estava fazendo churrasco, trocando tudo lá. E aí, quando ele desce, primeiras tábuas, um dia a gente fala sobre isso, a primeira e a segunda, qual a diferença, tá? Quando ele desce com a primeira e com a segunda, no caso, o segundo mandamento é o mesmo. Para a gente não cair na decadência dos santos. Os ídolos, falsos ídolos. Das figuras, isso. Ana! Idolatria. Não, você trouxe a palavra falsos ídolos. Olha só. Porque a palavra, Uva, que está escrito lá, é Temuná. Então, Temuná lá. Temuná no século XII, Temuná hoje. Escreve-se do mesmo jeito e quer dizer 3 coisas totalmente distintas. Isso é o magnífico da Kabbalah, gente. Então, eu não acredito em sinônimos. Não acredito. Eu uso, mas eu não acredito. Sinônimo, palavra igual. É como... Tomate não, deixa eu ver, vou pegar, sei lá, todos os tubérculos são iguais porque nascem debaixo da terra? Não. Cada tem um status, né? Todas as frutas que nascem em árvores são iguais? Não. Então, se a palavra é diferente, a forma de pensar é diferente. O jeito de agir é diferente. Então, a gramática, Sônia, ela serve para nos dar um caminho, mas ela não fecha. Então, felicidade, Anitta, ela está mudando a cada instante. Então, Uva, quando a gente pega no Ivrit todos esses períodos, né, entra bem como a Ana acabou de falar. A Ana Rosa deixou claro, é idolatria. Então, veja como as ramificações das palavras. A arte serve para isso, para a gente sacar. Vocês estão sacando, vocês bebem dos links? Vocês estão bebendo dessas palavras? Estão sacando isso? É para isso que serve a vida. Não só, mas é para fazer links. A arte nos serve, ou eu me sirvo dela. É como, eu quero ter a paz. Eu não quero ter a paz, eu quero que a paz me tenha. Tá, eu vou ter a paz, vou guardar no bolso a paz? Não, eu quero que ela me tenha, ela me segura. É isso que eu quero. Ela é maior que você. O quê? Ela é maior que você. Claro, é isso. Eu aqui sou mandado pela Sônia. Sônia, manda em mim, Sônia. Obrigada, Olívio. Beijo. Beijo. Saudade. Olívio, a gente faz esses links na vida mesmo sem perceber.
Eu acho que o tempo todo nós estamos fazendo essas analogias e estamos captando isso. Mas muitas vezes a gente não percebe que isso acontece. Mas a sacada, por que a gente tem grupos de estudo? Por que você acha que surgiram as sociedades secretas? A primeira sociedade secreta foram os pitagóricos. Tá? Por que os caras começaram? Lembram que ele tinha voto de silêncio. Então, as sociedades secretas buscam, né, o segredo. Qual que é o grande segredo? É a escrita divina. Agora, claro que a gente faz esses links, por isso que nós estamos no topo da cadeia alimentar. A gente sabe que se eu com a câmera, eu sumo. É consequência. Né? Então, a gente vai linkando isso. Porém, olha que legal. Quando eu sei o meu tamanho e sei utilizar os links, são níveis de consciência que vão mudando. São acessões. É a chama que se acende dentro. Então, também... Fala, Bebé, fala. E também é uma coisa interessante o que a gente percebe nesses insights, é bem o que a Uva falou. Isso acontece, por exemplo, você pensou, você viu, ouviu, sentiu, né? E aí, de repente, você demonstra isso de alguma forma e tudo isso linkado com uma grande energia, que eu acho que ela é total. Você tem certeza? É total, Bé. Total. E aí eu queria contar para vocês, olha que interessante, hoje eu fui atender uma pessoa e eu queria contar para vocês como esse insight acontece também na nossa vida e que também que a arte, por exemplo, depois disso, é como você está falando, Olivia, é como se atingisse um nível diferente, você se conecta e aí a relação energética muda. Então, veja só, eu estou há 25 anos fazendo, dentro de um trabalho lá que eu faço, ajudando pessoas a abandonarem alguns vícios. O principal deles é tabagismo e outras compulsões. Mas veja só, hoje, a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, é se comunicar com pessoas que não têm a nossa bagagem. Então, por exemplo, eu acho que você tem uma bagagem interior de informação, de estudo e tal, que eu, às vezes, é como se eu tivesse subido uma montanha que eu me agarro nas coisas para entender. Tem momentos que eu não entendo nada, mas eu penso, calma, que uma hora você chega lá. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que hoje eu tive esse momento com uma pessoa com um nível muito assim, ele não tinha o primário, e eu precisava contar para ele que a ajuda que eu dei, que era uma ajuda, vamos dizer assim, de acupuntura, precisava que ele também tivesse alguma determinação. Olívio, eu falei, pensei, ouvi a pessoa, tentei ver o que estava acontecendo com aquela afeição, de repente eu disse assim, olha, você fuma. Ele disse, fumo. Pois é, e você está me dizendo que você quer parar, mas que você não quer parar. Que você não gosta mais de fumar, mas você ama fumar. Aí eu disse para ele, fulano, me diga uma coisa. Você acha que a sua alma fuma? Você acha que a sua energia fuma? Você acha que o seu sentimento fuma? Ele falou, não, senhora. Eu falei, muito bem. Quem é que faz tudo isso? É o meu corpo. Eu falei, então, segura isso. Aí ele fez assim, segura. Eu falei, segura. Então, um lado seu, isso que você está me dizendo, não quer mais o vício. Só que você está amarrado num corpo real, físico, aqui presente, que tem esse vício. O fato é o seguinte, junto com ele e com essa demonstração que o nosso ser, o nosso corpo, né, que todo esse pensamento tem um momento que você percebe a divisão entre essa bagagem abstrata e uma coisa material, e você consegue devolver para a pessoa. Não sei se eu estou complicando o negócio, mas eu quero te dizer segue. que isso acontece muito quando eu estou assistindo sua aula. Tem momentos que eu falo assim, eu sou muito burra. De repente eu entendo. De repente eu entendo. Mas entendeu o que eu estou falando? Não sei se acontece com vocês, não sei. Não. Tem que acontecer. Agora, olha só. Que legal que você falou. Olha a palavra que você usou. Ele percebeu. Eu acho que isso é a sacada. Lembra quando os nossos pais falavam, você tem que comer a francesa e tem que comer no meio fio? Lembram disso? E é o legal, a gente tem que entender. Claro que eu não vou sair na rua e pedir para a primeira pessoa
um remédio para dor de cabeça. Eu não sei quem é ele. Não vou tratar com oftalmologista que acabou de ser formado, né? Eu peço certa... Mas, né, voltando até à pergunta do Mauriti, né, ou a afirmação dele, que a lógica ela é dura. A gente tem que ter lógica e saber que ela também não é dura. O grande problema, né, eu tô rindo, eu não estou sorrindo, eu estou rindo de mim, tá? É tentar ter a lógica e não tê-la. E saber que o que eu estou falando está certo por enquanto. É como estudar história. Quanto mais a gente está estudando história, a história está sendo modificada, bebê. Ela está sendo modificada. Então, você tem que ter abertura. Agora, qual que é a grande sacada? Eu acho que a grande sacada, Freud aí falaria bem que é a questão do ego, né? E então eu tento lidar, bebê, com o meu tamanho. Eu tento entender o meu tamanho. Agora, eu não posso esquecer que eu minto para mim, que eu não sei, que eu me engano, sabe? Então, tem que ter essas sacadas. Agora, bacana esse teu trabalho com esse cara, hein? Bem, tá bom. Sônia. Tem um comentário. Está me ouvindo? Sônia, você está me ouvindo, Sônia? Yeah. Sônia, ele quer ir comer, Sônia? Ele quer ir pro jantar. O Mauriti escreveu Nossa, que a 9h30, gente. O Mauriti escreveu que a linkar está na palavra ou no entendimento da palavra. Ele está ainda presente aí, esse filho da mãe? Tô sim, cara. Aí, em vez de ele perguntar, ele fica escrevendo. Olha, eu vou falar a palavra, né? A Carol vai rir agora que ela ouve isso toda terça-feira. Não tem outra palavra. E não vou ser falso, tá? Mauriti, depende. Depende. Do quê? Aí eu vou citar Ortega y Gasset. Você e as suas circunstâncias. Circunstâncias, sim, eu sou eu e minhas circunstâncias. Sim, perfeito. Então, o que acontece? Se você não souber da sua circunstância, onde você está circunvizinhado, olha só, isso nos faz lembrar do Brit Milá, da circuncisão. Então, por que a circuncisão tem o formato de uma aliança? E por que essa aliança tem que ser colocada na terra? Por que a aliança é aliança? É um círculo sem começo e sem fim. Então, tudo, essa questão do link, olha, de onde veio a palavra link, cara, sabe? É esse circular. Por isso que a gente fala que o corpo humano tem o quê? Tem em torno de 28 órgãos. Nós nascemos com 270 ossos, que no estado adulto eles vão para 206. Mas por que você está falando isso, Olivia? Eu estou entrando em Rambam, estou entrando em link, estou entrando nos mandamentos positivos e negativos. Anatomia. Aonde a gente pega a aliança. Quem não acredita em Deus, qual que é a aliança? Aliança com o link. Nós queremos estar ligados a algo. Por que a gente tem tanta carência e tanto vazio? Porque nós queremos linkar. Então, meu caro amigo artista Mauriti, depende, cara. Eu não vou ser você que é um ou outro. Fala. Uhum. Não, eu compreendi perfeitamente o ponto de vista e faz todo sentido, né? A própria frase do Ortega explica. Por isso é legal. Ele não pode fazer assim, não tem vetor. Me compreende? Não tem vetor. Compreendo, claro. O sentido na circunstância, digo. Sim. Ele vai ter sentido conforme as circunstâncias. Cara, é só parar para pensar. Nós vivemos num planeta que vem do grego, que quer dizer aquele que erra. Planeta quer dizer erra. Por quê? Porque achávamos antigamente que as estrelas eram fixas, os planetas eram errantes. Tá? Estavam andando por aí. Nós estamos num planetinha solto no lugar que a gente chama de Via Láctea. E nem sabemos, essas imagens que a gente vê dela, nós nunca saímos fora da Via Láctea para ver se a nossa Via Láctea tem esse formato. Isso tudo que a gente vê na televisão, nos livros, é imaginação, gente. Tem alma? A palavra tem alma? A palavra tem alma? Receba agora, bebê. A grama
o grama. Se ela, a pessoa que falar para você, você ligou para a pizzaria, tá? Alô? Você falou, alô, boa noite, eu quero fazer um pedido. Ela chega, só um instantinho. Fala, amor, qual que é a pizza que você quer? Esse amor tem o mesmo peso quando você chega para o teu filho, que está chorando por algo que ele passou. Você vai falar para ele, meu amor, vem aqui. Entendeu? Então a alma depende, olha que legal isso. Depende da tua música. Depende da tua... De onde vem a palavra música? Né? Das musas. Só que depende do teu... Olha só que legal. Acorde. Acordar. Concordar. Cor. Coração. O que quer dizer cor em latim? Pulsar. Por isso que coração se chama coração. Por isso que cor tem frequência de onda. Então a palavra tem alma... Se você tiver alma para dar sustento à grama ou grama. Olívio. Se for o Boris, fala que eu fui embora. Fala, Boris! Fala, queridão. Boris. Você que tem isso já provavelmente mentalizado, quando é que surge a primeira vez o termo láctea? Na linguagem. Na linguagem. Galáxia quer dizer, a Nineta vai explicar melhor. Galáxia quer dizer leite também. Isso, tá? Então, quando você fala... Galactos. Hã? Galactos. Então, por que você está perguntando se você Eu estou perguntando quando. Ô, Sônia, dá um jeito nesse cara aqui, ó. Eu estou perguntando quando é que a primeira... Quem que cantou esta palavra? Tá. Então, você está perguntando quando surge a coligação de caminho via com galáxia. Tá? Porque é muito fácil você associar isso, né, à lactação de um feto. É muito fácil? É muito fácil. Que legal. Então, vamos lá. Onde tem a palavra lactação, que não é sinônimo de galáxia? Lactação vem de... Não é sinônimo de galáxia, mas... Não é sinônimo. Não é. Hã? Você quer que seja? Não é. Não é, mas tem conexão. Não, se você quiser, tem. Tem. Aí vai depender da quantidade vocabulística que cada um tem ao empregar. Quer ver? O que faz um cara um bom advogado? Ele não ser gago, ter uma quantidade de memória para guardar as leis, né? E poder ser talvez impetuoso. Isso é o básico. Agora, se ele não tiver uma alma de advocare, ele não vai ser um bom advogado, vai ser um advogado, né? Então, eu aí vou viajar no assunto. Não vou viajar, vou dar um passo para trás. Vai. A resposta que eu te dou é século XVII, tá? Agora, não é nada. É século XVII. Agora, por que no século XVII? Tá? Quem trouxe isso? É o período da ciência. Aonde surgiu, né? Eu acho que aí pode ser Tycho Brahe, aí o Moderar, ele deve estar por aí, ele vai lembrar disso. Tycho Brahe, Johannes Kepler, Copérnico, tá? E talvez, eu acho que esses três já dão a base. E, claro, Galileu Galilei, que supostamente roubou o telescópio ou inventou o telescópio, né? Quer dizer, e acaba sendo por convecção, e acaba sendo por convenção. Acaba sendo por convenção. Essa é a palavra. É uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado, mas... Boris, lembra a questão do conceito e preconceito? Né? Então a pessoa chega para mim e fala, não, você tem preconceito com aquele povo. Não, eu não gosto daquele povo. Não é que eu tenho um preconceito. Então quer dizer que eu vou ter que beijar qualquer mulher, senão ela vai falar que eu tenho preconceito dela? Não, eu não gosto dela. Né? Então não é que eu tenho um preconceito com aquele determinado tipo de mulher. Ah, não, eu simplesmente tenho o meu conceito. Então, essa questão toda, essa pergunta toda é interessante, só que eu vou te responder depois, vou colocar no grupo, tá?
Eu tenho uma fascinação e até uma tara e até um toque. Eu sou colecionador de dicionários. Então, quando eu viajo, eu vou trazendo. E uma grande parte de dicionários que eu tenho são dicionários etimológicos. E eu tenho um em português, Boris, que tem as datas. São 5 tomos. Eu também acho engraçado dicionários etimológicos. Não é Porque eles te desvendam os caminhos. isso, só que esse tem as datas, quando as palavras surgiram. Então, eu vou colocar para vocês todos no nosso WhatsApp, né, a data de quando surgiu Via Láctea. Tá? É legal. Mas não é possível ter sido antes. Talvez finzinho do século XVI para o começo do XVII. Mas, com certeza, século XVII, que é o período das ciências, aonde você tem todo um... Onde você vai ter que nomenclar coisas. Eu não entendi. Você vai ter que fazer uma nomenclatura para poder ter um traçado científico. Para que haja... É que não é... Você lembra quando o Renato Cartésios cria, né, a questão do método? Né? Exatamente, né? Você lembra que... Quer ver que legal? Quando você tem grandes astrônomos, né, no século XVII, com quem que esses grandes astrônomos conversavam? Com Baruch Spinoza. Ué, por que esses caras conversavam com Baruch Spinoza? Porque Spinoza pagava as contas como? Pulindo lente. Lentes. Então, cara, olha que piração, né? A partir de astrônomos indo para a Holanda para conversar com ele sobre lente. E ele começou a criar uma rede de filósofos astrônomos, porque nessa época não era só astrônomo, né? Ele criou essa rede por causa da profissão de polidor de lentes. Agora, me é muito interessante esse cara ter escolhido polir lentes. Lembra quando você está numa discussão e fala, você está com problemas de, deixa eu ver, de miopia. A tua visão não alcança mais longe. Isso, porque você é míope. Então, por que Spinoza... Tá? Veja a diferença de Rambam e Spinoza, né? Quando você pega Rambam enquanto transcendência e Spinoza enquanto natureza, cara, isso é fantástico. Aí você pega a Ética, o livro Ética de Spinoza, né? Não é suficiente ler uma vez, sabe? Eu me perdi várias vezes, mas difícil. Tem que ler. Agora, o holandês é fogo, né? E muitas coisas ele escrevia... O cara foi fantástico, né, cara? É claro que eu mordo a língua em certas coisas aí, porque tem muita coisa que eu recebo em Rambam, né? Agora, eu vou te trazer... Eu já encerro, gente. Tem uma coisa bem legal que eu acho que você vai gostar. Teve um judeu chamado Radais Crescas, século XV, e pela primeira vez no mundo ele usa a palavra espaço. Porque até então, a palavra espaço só surge na físico-química final do século XIX. Até então era chamado de éter. Por que éter? Que vem de eterno. Esse eterno talvez venha de El. Lembra que Hashem, ele é. Hashem é. Se ele é El. Se ele é El, ele é o eterno. Aí nós vamos entrar em Ein Sof, em Sof Aur, aí já é muita coisa para mim agora aqui, tá? Então, querido, século XVII, tá bom? Depois eu mando a data lá. Beijo. Arigato. Arigato, namastê. Tem um comentário da... Sozinha, o que foi aí? Fala. Tem um comentário da Halina, onde ela diz, pensando aqui, lógica, realidade e verdade são paralelas e só se encontram através do link. Quem escreveu isso? Halina.
Nossa, poético, legal. Concordo. Concordo. Claro que quando eu falo poético, eu não estou falando poético. Acho que a Flavinha está querendo falar alguma coisa. Flávia, sumiu. Eu acho que essa questão da poética. Eu estou usando a palavra poesia nos dias de hoje, não na Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga, poesia era fazer. Tá? Hoje a gente fala, tenho liberdade poética. Liberdade poética Flávio, o que foi? Flavinha? Acho que ela quer perguntar alguma coisa. Está sem som. Ela está me chamando, não está? Vocês estão me ouvindo? Está sem som, Flávia. Flávia, está liberado. Não é por nada, Flávia. Eu estou sabendo que o Val não quer liberar o som. Porque não pagou uma Coca-Cola para ele. Fala a verdade, Val. Fala a verdade agora, seu grosso. Eu adoro a Flávia. Flávia, o áudio está liberado. Eu acho que você está com algum problema aí no microfone. Né? Não, está travado. Agora sim. Abriu. Agora abriu. Mesmo assim. Você abriu o som, Flávia. Agora deve estar muito baixo na tua máquina. Vamos falar por sinais. Tira o fone, isso. Desconecta. Agora. Aí! Agora sim. Está funcionando. Eu só queria comentar sobre a tua apresentação. Sobre o quê? A tua apresentação. Que eu achei demais, que eu achei lindo. Ah, apresentação. E que eu fui no Museu de Israel, Museu da Bíblia, o ano passado. E tudo isso que você mostrou pessoalmente. É legal, não é? O museu é separado por eras, então tem todas essas ferramentinhas de escrita. Pode ir lá. Eu amei tua apresentação, era isso. Tá bom, querida. Beijo. Legal. É isso, Sônia. Acho que podemos encerrar, está na hora, né? Agradeço novamente uma delícia de aula hoje. Eu posso dizer um aforisma no final da aula agora? Sempre pode. Pode, então vamos lá. Olha só. Presta atenção. Quando olhais para cima e nada enxergais, vá ao oculista. Eu sou tão bem. Tchau, obrigado, Olívio. Tchau, gente. Tchau, Olívio. Bela aula, Olívio. Obrigado. Maravilhosa a aula. Tchau, filho. Fantástico. Você não perguntou, depois manda ver, cara. Legal. Muito bom. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tem um vozeirão ele, não? Valeu. Valeu. Eu, como cheguei atrasada, vou ser a última a sair. Ai, como você é grossa, né? Como você é grossa. Me meta. Eu cheguei atrasada, eu tenho direito a ficar até o final. Sempre bem-vinda. Moleskines. Obrigada, Soninha. Uva, fica aí, Uva. A gente expulsa você. Tô aí. Tá bom. Tô vendo um monte de gente legal aqui. Tá ótimo. Tá me expulsando. Esse grupo ficou muito bom, essa é a verdade. Essa Sasha, é a verdade. tá bonitão, hein, Sasha? Olha que barbão desse cara. Não tô ouvindo nada. Olha o que a Nelly escreveu para essa tua última frase aí. Ela falou, eu diria, vá ao rabino. Se você olhar para cima, olhar para baixo. Cadê? Deixa eu fazer uma pergunta. Não deixo. Você não pode fazer pergunta. Não deixo. Azar é... Tá bom, fala, bonitão. A palavra tem uma alma, tem uma... Isso. Quando você tem um idioma diferente, você tem a mesma palavra. Tá falhando. Pera. Fala de novo. Fala que tá falhando. Você tem idiomas diferentes. Você tem a mesma palavra com significados diferentes e sendo da mesma origem.
Como é que você classifica isso? Isso. Aí é que tá. Isso é legal. Conforme for, é inclassificável. Não, eu vou te dar um exemplo. Ah, tá. Burro. Tá. O que é burro em italiano? Que é latino. Pera. Repete que tá falhando. Fala de novo, querido. Tenha paciência. Em latim. O português vem do latim e o italiano vem do latim. Burro, em italiano, o que significa? Manteiga. Olha aí. Burro. O burro com a manteiga. Burro. Eu vou te explicar. Eu tinha um primo que gosta de manteiga, tá? Não, para. Não. Tô com saudade de você, seu chato. Ficou bom esse cabelo assim, hein? Gostei. Eu te dou exemplos diferentes idiomas, onde que a mesma tem significados tão diferentes. Tão legal. Total. Né? Pera, repete. A diferença, em vários idiomas, tem a mesma palavra, o mesmo som. Tá? Só que os significados são tão diferentes que é um absurdo. Então, falar negócio de tecnologia é muito relativo. Eu não queria estragar esse negócio. Estou falando contigo mais... mas você não está... Pessoalmente. Você não está estragando. Você está mostrando que a vida é incerta, né? E talvez ela seja certa pela incerteza, né? Pensa um pouco sobre esse negócio, depois você me fala. Tá bom. Eu posso te ligar para falar disso ou a Regina não deixa? Não, você sabe que ela manda, mas não é nesse... Viu, Sérgio? Analisa a curva. O quê? Que foi, analisa a palavra curva. Nossa. Alguém aí que já entendeu. Já. Não sabe. Sônia, vamos marcar um dia, só um diálogo entre todos nós para falarmos das palavras. Isso é magnífico. Porque cada um de nós tem as suas palavras, né? E aí nós faremos isso tão enriquecedor. Imagina, fazer uma brincadeira entre nós. Seria uma loucura, mas vamos fazer. Aqui nós temos amigos que falam vários idiomas que, poxa, eu nem sei o Soares, a base, vai trocar a raiz. Não sei a raiz, Não é. Bem, isso aí, gente. Até daqui a pouco. O que foi? Um beijo na testa com todo respeito. Não, um beijo na tua testa e sem respeito nenhum, um abraço forte. O meu querido. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.